Boa noite. Essa é a 8ª edição do Narrativas. Narrativas é um encontro de gerações, de personalidades, para falar sobre assuntos desse momento e de todos os momentos. Junto aqui comigo, Camila Heidrich, psicóloga, que trabalha com crianças, adolescentes e também adultos. A Camila vem demonstrando ao longo do exercício da sua profissão soluções muito assertivas que têm ajudado em muitos seus pacientes. A Camila, aqui nesse programa, é redatora também, além de apresentadora. Seja bem-vinda. Junto conosco, Tiago Couto. O Tiago, que se divide entre Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e São Francisco de Paula, o Tiago cuida do visual. E hoje nós estamos com transmissão ao vivo pelo Instagram, porque a Dainara, que é a nossa convidada de hoje, é uma blogueira com mais de 20 mil seguidores. Boa noite, Camila. Boa noite, Marco. Boa noite. E hoje a gente veio aqui então apresentar o Narrativas juntamente do meu colega, Marco Aurélio Alves, psicólogo, ativista cultural, que tem uma bagagem, uma trajetória imensa e marcada por vários projetos que ele se envolve. O Narrativas é mais um deles, que eu tive a honra de ser convidada a participar. E um colega de profissão que eu também tive a honra de ter no consultório comigo e que eu aprendo muito e admiro muito. E hoje, então, a gente está aqui para apresentar, junto com a Dainara, nutricionista, a 8ª etapa do Narrativas, que é um espaço para esse encontro de vozes, buscando provocar, instigar e acolher, sem pretensão nenhuma de trazer para cá respostas pré-definidas, muito pelo contrário, mas com muito acolhimento, com muitas conexões e também trazendo cada vez mais conhecimento para quem está aqui participando hoje com a gente. Nesse projeto, nós vamos conversar até 19 de dezembro com as pessoas que representam aquilo que vivenciam os adolescentes, os 60 mais e as pessoas que conseguem pensar e agir fora da caixa. E por isso que a nossa próxima convidada, na semana que vem, é também uma canelense por adoção, a Márcia Endres. A Márcia trabalha com a Sonarte, além de inspirar um dos corais da Sonarte. Ela vem aqui falar sobre meditação. Eu estou vendo aqui a Márcia Opes, que poderia falar sobre temas semelhantes. E depois, no dia 17 de setembro, também está aqui conosco hoje, a Shirley Cortinaz. A Shirley, que é diretora executiva do Instituto da Pessoa, vem falar sobre cultura de paz. A Shirley é, até onde eu imagino, a mais nova canelense, já que faz 3 dias que ela mora em Canela, né? 3 dias. Ela já está buscando o passaporte já com residência em Canela. E eu convido a que as pessoas venham até o Cedica para conhecer uma exposição da Casa Vitória que fala sobre violência contra a mulher. Nesse mês de Setembro Amarelo, que nós vamos falar tanto sobre suicídio, me pareceu muito oportuna a exposição que a Casa Vitória traz aqui para o Cedica. E o que mais que é o Narrativas? A gente já tivemos, esse é o 8º encontro, né? Então a gente traz diversas perspectivas com os mais diversos assuntos, porque a gente entende que a vida em si é múltipla e não existe uma única forma da gente viver, experienciar, sentir, cuidar ou envelhecer. Então a gente quer trazer também essas perspectivas para quem está aqui com a gente. E além disso, a gente também tem um viés social. Então o programa também vai ser divulgado em alguns projetos aqui da cidade, como as casalares, o asilos, o presídio, CRAS. Justo onde ela trabalhou, ela não lembra. Mas tem uma importância imensa para mim. É verdade, na tua atividade Nossa, profissional demais. E na minha. Né? Exato. CRAS, CREAS, CAPS. CAPS e... E as Casas Lares e o asilo, né? Exatamente. A gente já teve aqui o Fernando Andrade Alves, que é promotor público, presidente do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que veio falar sobre a adolescência.
Tivemos depois o Vitor Cassola. Falou sobre o quê? Sobre os pets, mas na verdade muito mais sobre os tutores dos pets e o espaço que eles vêm ganhando, né? Na vida dos tutores, fazendo parte das famílias e essa perspectiva assim de cuidado e cuidado humanizado. E a Lisiane Zapka. A Lise também veio, nossa amiga, falar sobre o Baque Vista, que é um projeto que ela tem de trilhas e acampamento, yoga para mulheres, em específico para mulheres. A Simone de Nibir. Psicóloga também, nossa colega, especialista em terapia cognitivo-comportamental, que veio abordar as crianças limitantes. A Valéria Pinheiro. Ai, a Valéria foi incrível, né? A Valéria tem um projeto muito lindo, ela trouxe as artes dela também, porque ela é uma pintora maravilhosa e ela pinta a realidade que ela vê na África, que ela tem projetos sociais muito legais. Então, ela trouxe também para compartilhar conosco essa experiência que ela teve na África, que foi lindíssima, né? E ela hoje está na África. Ela está? É, está lá. O Samuel Reis e o André Perotoni. O pedal, a vida dos ciclistas e essa outra perspectiva também para a gente. E a semana passada nós recebemos Nicão Duarte, que está aqui hoje também. O Nicão, que veio falar sobre... jornalismo, é a profissão dele. Legal. Então vamos lá, nós estamos com a convidada aqui, marcando hora, né? Ela está há horas, isso aqui parece o programa do Jô Soares, que ele falava mais que os convidados, né? E a Renata já está indo embora, foi. Ela já pensou assim, por que eu estou aqui mesmo? Para os seguidores dela conhecerem o Narrativas. Muito obrigado a ti, foi um prazer te encontrar. Pode ir. O cachê é a água. Isso, está bem servida. Eu queria ver só com o Thiago, não dá para aumentar talvez o microfone, porque tá com muito barulho lá, né? Talvez o pessoal não ouça. Só por Vocês isso. estão ouvindo bem? Estão? Estão ouvindo bem aqui, na Thiago. live, Ótimo. no celular. Legal. E agora a gente vai fazer a apresentação da Dainara, para quem não conhece ela. Pois é, aqui tem os convidados em geral não têm acesso. Ah, nós esquecemos do Martim Gil, que foi outro convidado, foi o único que teve acesso às perguntas. O Martim fez questão de ter as perguntas. Mas os convidados, em geral, não conhecem as perguntas, não conhecem, a gente não combina nada, né? Semana passada, entrevistar um jornalista como Nicão Duarte foi uma aventura, porque ele não respondeu a nada do que eu perguntei, mas ele disse tudo que ele queria. Ele falou tudo que ele queria. Ele entrevistou políticos ao longo da vida, e ao longo da vida ele aprendeu. Eu respondo o que eu quero, não o que tu quer saber. Foi assim. Então, vamos? Vamos ao histórico da dona Dainara. Dainara Doico, nutricionista, formada pela Unicinos, com pós-graduação em Fisiologia do Exercício, pela URGS e com formação em Natural Chef. Ela também trabalhou durante 10 anos no escritório de contabilidade antes de seguir a sua verdadeira vocação. E dentro da nutrição, ela já passou por restaurantes industriais, controle de qualidade de empresas como a Boreal Veritas, não sei se eu falei certo, que prestava serviços para o McDonald's. E atua desde 2013, então, no consultório. E além dessa sólida formação, ela também é criadora de programas que integram técnica, cuidado, como o START, que é um dos projetos, o Desafio 30, o Reprograme-se Summer, Alimentando o Despertar e o 6 de Leve. E esse último, ele reúne o plano alimentar, ferramentas comportamentais, inteligência artificial, meu Deus, né? E acompanhamento de tutoria e o olhar próximo dela como profissional. Mas a Dainara é muito mais do que a sua carreira. Quem conhece ela sabe que desde a infância ela carrega uma energia expansiva. Alegre e espontânea. Uma criança serelepe, cheia de vida e também de travessuras, que como quando chegou a fugir de casa, desafiando a rigidez e a preocupação dos pais. Hoje, essa mesma intensidade se transformou em uma força empreendedora e autenticidade. O tipo de pessoa que preenche os ambientes, com risada alta, gestos marcantes e alguns pequenos desastres. Muitos desastres. E, ao mesmo tempo, Dainara também se destaca pela forma como ela cuida, seja com os amigos, seja com seus pacientes, seja com a família, e seja com as cachorras, as meninas.
E a sua abordagem na nutrição, ela vai muito além da alimentação. Ela sempre busca uma visão integral, promovendo não só a saúde, mas a constância e a qualidade de vida. E se existe algo que marca a trajetória dela, é sem dúvidas o profissionalismo e a dedicação. Quando ela assume um projeto, ela abre mão do lazer, abre mão das amigas e só descansa quando tudo isso já está do jeitinho que precisa estar. E é esse empenho, aliado à experiência e à visão ampla, que faz dela uma profissional singular. E é também por isso que ela está aqui hoje no Narrativas para compartilhar com a gente a jornada de aprendizados. Muito boa noite, Dainara. Agora a gente vai te entregar o microfone, mas é por curto espaço de tempo, depois a gente volta, tá? Boa noite, boa noite. Preciso dizer que só por ter ouvido esse texto, essa apresentação, já valeu estar aqui, sem dúvidas, principalmente vindo de alguém que eu tenho um carinho tão especial. Falou exatamente tudo, não faltou acho que nada, resumidamente, mas é um prazer estar aqui, tá? Estar nesse projeto com vocês e poder contribuir de alguma forma. Espero poder contribuir. Só quero que ela tome um cuidado, já aviso de antemão que o Marco, ele normalmente toma o microfone das pessoas. Então, você tem que desviar, sabe? Porque ele gosta. Se quiser continuar falando, o Nicão aprendeu isso. Ele, a semana passada, ele nem olhava para mim não roubar o microfone dele. Dia 31 de agosto foi o dia da nutricionista. E o que te fez escolher essa profissão no momento? Isso foi lá pelos anos 2004, 2005, que tu entrou para a universidade. O que gerou curiosidade, desejo de encaminhar a tua vida profissional nessa profissão? Então, na verdade, acho que vem muito da minha mãe. Ela sempre incentivou muito uma alimentação dentro do conhecimento dela, mais saudável, o consumo de frutas. Isso sempre me chamou a atenção, porque ela sempre dava sem saber, ela sempre tentava dar uma explicação, o porquê que eu tinha que consumir tal alimento. E tinham pouquíssimas nutricionistas na cidade, se eu não me engano, umas 2. Eu nunca tive contato com uma nutricionista antes de prestar o vestibular. A minha primeira opção era farmácia e a segunda era nutrição. E aí, mas eu não pensei muito, foi sentir que era para ser, não sei explicar, porque eu não tive contato com a profissão. Tinha uma amiga, uma mãe de uma amiga minha que era nutricionista, mas eu sabia que ela trabalhava em escolas, eu sabia que não era isso que eu queria, mas eu queria ser nutricionista. Simples assim, mas eu não fazia ideia do que uma nutricionista fazia. Eu nem sabia que nutricionista atendia em consultório, praticamente. Ou seja, a nutrição mudou muito, né? Isso fazem... Meu Deus. 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a nutrição realmente não abrangia o que abrange hoje. Realmente não tinham... Quem era nutricionista era porque tinha alguma questão de saúde, então era outra visão em relação ao profissional. Então, eu realmente não sabia no que eu ia atuar. Mas era para ser. Está aqui com a gente o irmão de uma nutricionista criadora, uma das criadoras, né, do curso de nutrição de Goiás. Há quantos anos? 1978, foi? Foi, né? Tá comemorando agora. Não, está comemorando 40 anos, então acho que Então, exatamente a Maria de Fátima Gil, que é canilense e, imagina, foi para o Goiás para lá criar a Faculdade de Nutrição. Então, parece que é do gosto canilense também já essa profissão, né? E aqui dentro da tua formação consta Natural Chef. Conta um pouquinho pra gente o que é uma nutricionista Natural Chef. Então, eu fui descobrindo muito sobre a nutrição dentro da nutrição, e quando eu fazia faculdade, eu brinco que as pessoas hoje dizem, mas eu gostaria de ser que nem tu, que ama cozinhar. E eu fugia das aulas de gastronomia, né, que tinham aulas práticas, porque eu falava que nutricionista não precisava cozinhar. Eu era nutricionista. E eis que, depois de formada, eu realmente entendi o quanto o alimento ele ia se tornar importante, o quanto meus pacientes precisariam de opções dentro da rotina deles,
e o quanto eu precisaria realmente para me manter dentro de um estilo de vida saudável, saber cozinhar, saber usar esses alimentos, saber variar. Então, na pandemia, exatamente por essa necessidade, eu fui atrás de buscar cursos que me ensinassem mais sobre como usar o alimento realmente como ferramenta, além do meu conhecimento teórico. E aí que eu fiz a formação em Natural Chef, e essa formação em Natural Chef realmente abriu muito mais a minha mente em termos de possibilidades, em termos de como fazer, né, como tornar isso prático para os meus pacientes. Mas antes disso eu trabalhei 4 anos em restaurantes industriais e eu não sabia cozinhar. Outra coisa que é a nutrição, né, o destino. Eu entrei nesses restaurantes porque eu comandava a equipe, eu fazia os cardápios, compras e tudo mais, mas eu não sabia cozinhar. Até que um dia eu tinha 100 refeições para entregar e as minhas funcionárias não apareceram. E eu aprendi a cozinhar. A primeira vez na minha vida que eu fiz um arroz, eu fiz para 100 pessoas. Bem simples. E aí, ali ficou muito na minha mente a necessidade de... Não faço ideia. Sabe aquele dia que a gente está muito nervosa e que a gente apaga da memória, tipo assim... Eu apaguei da memória porque eu não sei como que aquele dia aconteceu. O que mais que tinha além do arroz? Moranga, que já estava toda cortada, porque a funcionária da noite tinha deixado pronta, e eu liguei para minha mãe, eu enchi uma panela de água, e eu disse para minha mãe, eu vou colocar moranga dentro da panela. Ela disse, não, tu vai acabar com a moranga, eu ia colocar para cozinhar toda a moranga. O feijão já estava de molho, a única vez que eu fiz feijão, assim, em quantidade também, tudo. E aí as saladas eu fui fazendo, mas fiz o básico, arroz, feijão, bife e... Você já tinha feito bife? Eu não fazia nada de comida. Ovo cozido, pelo amor de Deus, tu já tinha feito ovo cozido. Ovo frito. Eu não comia ovo. Então, a nutrição ela foi maravilhosa na minha vida, porque eu não comia ovo. Tudo isso e eu falo para os meus pacientes, né, todo o aprendizado. Quando eles dizem, eu gostaria de ser que nem tu que ama cozinhar, eu digo, eu não amava cozinhar, eu aprendi por uma necessidade. E realmente a vida foi me mostrando o quanto, se eu realmente... Eu amo ter um estilo de vida saudável. Eu realmente hoje é minha paixão, mas eu precisaria aprender coisas para colocar isso em prática e para poder ensinar a outras pessoas. Então toda a minha trajetória foi em busca disso, foi por necessidades e aí sim eu fui realmente buscando. E aí o curso de Natural Chef, ele surgiu na pandemia e foi também um ano onde eu mergulhei como os meus projetos. Foi um ano que eu praticamente não saí de casa. Eram muitas receitas por final de semana que eu entrava na cozinha às 6 horas da tarde, eu saía domingo de noite, aprendi muitas técnicas realmente, e aí a partir disso surgiu o que eu acabei esquecendo de falar, que é o projeto Nutri na Cozinha, que hoje tem um canal do YouTube também, onde eu comecei a fazer cada vez mais receitas para que os meus pacientes não enjoassem dos alimentos, para que eles continuassem e eles conseguissem manter aquele estilo de vida ali, que eu já sentia dificuldade, porque eu já estava 5 anos, 6 anos, 7 anos e eu comecei a enjoar de alguns alimentos também. Então, exatamente por isso, eu comecei a ter opções para que eu conseguisse me manter nessa rotina. E é isso que faz meus pacientes conseguirem se manter hoje a longo prazo. Eu realmente ter opções para que eles possam variar a alimentação e sejam saborosas também. E aí, em relação a não gostar de ovos, eu também falo para os meus pacientes que é um aprendizado, porque muitos alimentos hoje que eu consumo, que eu ensino eles a colocarem na rotina, e muitas vezes de formas de preparo diferentes, eu não consumia. Eu aprendi a consumir por entender a necessidade, por aprender como eu poderia variar, como eu aprendi, né, a preparar. Então, acho que todo o processo que eu passei faz parte do que eu hoje ofereço para eles. Então, não acho negativo que tenha sido, né, que tenha tido tantas histórias por trás. Dessa história. E explica pra gente o que é um Natural Chef. Na verdade, é unir a gastronomia, né, com a alimentação funcional, ou seja, tornar o alimento como a prática de elaborar receitas que mantenham a qualidade dos alimentos, que mantenham, que a gente consiga utilizar o máximo de ótimo, confundi. De alimentos íntegros, na verdade, na preparação.
E são técnicas, porque a gente usa muito na nutrição técnicas dietéticas, tanto para a questão de qualidade e apresentação desse alimento, quanto para a manutenção dos nutrientes que estão ali para oferecer refeições de qualidade. Então, na verdade, uma formação em gastronomia funcional. E aí, por isso que a gente chama a formação em Natural Chef. Eu fiz em São Paulo, eu fiz uma parte dela online e outra parte presencial. E aí, hoje, eu digo que eu tenho uma formação em Natural Chef, mas é a gastronomia saudável e funcional na prática. Vamos lá, eu vou continuar perguntando aqui. O que é uma gastronomia funcional? É reduzir ao máximo os alimentos industrializados, é usar o alimento como base realmente no dia a dia. Por exemplo, a gente conseguir fazer um bolo, a gente conseguir fazer uma preparação com ingredientes que tenham nutrientes de qualidade, ou seja, que levem para a mesa esses nutrientes, porque hoje o que a gente tem de industrializado, de farinhas, se perde esses nutrientes em todo o processamento. Então, a gente conseguir manter, entregar isso na mesa é a gastronomia funcional. É a gente conseguir entregar saúde de uma forma mais saborosa, diferenciada, com uma apresentação também, em forma de receitas, de bolos, de salgados, enfim, né, várias opções. Mas é exatamente isso, é garantir de que chegue em formatos diferentes, através da gastronomia, o nutriente que é a base daquele alimento ali, com o mínimo de perdas, para que realmente o paciente ou a pessoa, enfim, tenha saúde através daquela refeição ali. Que é o que a gente acabou perdendo com o tempo, mas de uma forma um pouco mais elaborada, digamos, né? Não só o que acontece quando a gente... Como tem muita variedade de alimentos hoje, né, no supermercado, industrializados, as pessoas acabam enjoando de comer comida saudável, porque acreditam que é só arroz, feijão, batata. Então, é uma outra forma de entregar esses mesmos alimentos em formatos diferentes e, eu diria, de uma forma mais atrativa também. Mas mantendo a saúde, mantendo os nutrientes base deles. Saborosa e atrativa. Camila. E tu criou vários projetos, né? Deixa eu só fazer uma referência para os nossos convidados. Tem café aqui, está incluído. Faz parte. Tu aceita um café? Não? Também. E eu esqueci de dizer aqui na abertura que esse projeto Narrativas, ele é um projeto do Instituto Brasileiro da Pessoa, executado pelo Psicult e com o financiamento do Fundo Social Sicredi Pioneira e o apoio do Sidica e do jornal Nova Época. Por favor. Os créditos. Créditos. Importante. O primeiro projeto, então, que tu criou foi o Nutri na Cozinha. E a partir dele, todos os outros. Tá, tu consegue dar uma resumida pra gente aqui em relação aos projetos? Como foi a criação desse primeiro e quais as necessidades que tu percebeu para ir criando cada um dos outros? O primeiro, sim, é o Nutri na Cozinha, que hoje tem um canal do YouTube, ele está um pouquinho parado, digamos, né, em relação às receitas, onde eu coloco receitas mais elaboradas lá. E o Nutri na Cozinha também hoje faz parte do que eu entrego para os meus pacientes. Então, a partir disso, eu criei o site onde eu tenho todas as receitas, que eu coloco os cards de receitas, são mais de 200, 300 receitas testadas, equilibradas nutricionalmente, validadas, para que eu consiga colocar dentro do plano. E eles têm acesso a essa área exclusiva, que são as receitas da Nutri na Cozinha. E aí, a Nutri na Cozinha veio a partir da formação de Natural Chef, a partir do YouTube, mas hoje eu continuo aplicando no dia a dia dos meus pacientes e projetos e redes sociais também. Então, e hoje tenho também a opção dos e-books, a venda, eu coloco eles dentro dos meus programas hoje. Essas receitas são os diferenciais, então é o que eu carrego desde lá de trás e mantenho hoje. E agrego também, porque eu entrego. Eu vou falando os próximos? Pode. Não sei se é na ordem, mas acho que vai ser. O próximo foi o Start, foi quando eu comecei a trabalhar com planos de acompanhamento, porque antes eu trabalhava só com consultas avulsas, então o Start, ele chegou como uma sementinha, digamos, para começar a trabalhar com realmente planos de acompanhamento, para gerar o entendimento de que a pessoa precisaria passar de um processo, e não seria só uma consulta, duas, né, que iria resolver aquela mudança, principalmente de comportamento.
E aí as letras significavam, né? Saúde, alimentação, treino. Eu tô pensando, já mudei tanto. Saúde. E para terminar em transformação. Eu esqueci só o último tema. Enfim, mas terminar em transformação, porque agora já mudou tanto que eu esqueci. Mas, exatamente para a pessoa entender que ela precisaria passar... era regularidade. Então, saúde, alimentação, treino, regularidade, para tornar tudo isso regular para chegar até a transformação. Então, esse era o start. Depois vieram outros, veio o Desafio 30, que foi o ano passado, que eram 30 dias para realmente a pessoa despertar para uma nova alimentação. O Reprograma-se Summer, que foi um pouquinho maior, ele tinha duração de 3 meses e aconteceu no verão. E aí sim veio o método a partir do somatório de todos esses, que aí hoje é o 6D Leve, que aí é um programa de 6 meses. E aí então eu fui aumentando, né, de 30 dias para 3 meses, para 6. E aí o start acabou ficando de lado, porque eu entendi que dar o start não é o mais difícil. Se manter, sustentar é muito mais difícil. Então, por muito tempo, eu ajudei as pessoas a darem esse start, a iniciarem, mas o meu grande diferencial com as receitas, com o Nutri na cozinha, com todo o trabalho comportamental, é fazer elas se manterem, elas conseguirem seguir nesse processo. E aí, por isso, veio o 6D Leve, que são 6 pilares. E aí, com um programa também que é Une Estratégia e Leveza, que é o Extra Leve. Então, na verdade, é um método dentro do programa, que é o Extra Leve, onde tem a inteligência artificial, onde tem as receitas, onde tem o acompanhamento, onde tem a tutoria, tem as aulas gravadas, tem as aulas ao vivo. Ou seja, tudo que eu vim trazendo todos os programas eu fui somando para fazer uma entrega completa, digamos, e muito mais direcionada, que aí hoje é o programa Extra Leve. Te perguntar o que leva uma pessoa a te procurar, ou seja, quais são os processos, o que elas estão vivendo no momento que elas decidem, hoje eu vou marcar uma consulta com uma nutricionista. Como é que faz para marcar a consulta antes disso? Onde é que marca a consulta? Eu quero saber porque eu quero marcar. Então, hoje é um pouco mais definido, né, qual é o perfil de quem busca acompanhamento comigo. Quem busca, né, mudar a alimentação geralmente está com traz alguma dor específica, não é só o emagrecimento, né? Tem algumas características, hoje eu atendo mais pessoas entre seus 30 e 45 anos, porque é onde as pessoas começam a sentir a necessidade em relação à disposição, em relação a sono, em relação à rotina, à própria saúde. Então, por muito tempo, eu ainda atendo a área relacionada a exercício físico, mas hoje é muito mais são as pessoas que estão com foco em cuidar da sua saúde, principalmente a longo prazo. Eu brinco que eu sou a primeira nutricionista para algumas pessoas, mas para a grande maioria dos meus pacientes, eu não sou a primeira. Eu sou depois que eles já passaram por várias fases e eles já cansaram, já enjoaram daquela alimentação, eles querem outras opções, eles querem evoluir. Tanto que o Extra Leve hoje, para entrar no meu programa, eu faço uma sessão de direcionamento para entender em que momento que a pessoa está, para ver se faz sentido para ela, porque ela já tem que ter passado por algumas fases para realmente fazer sentido fazer aquele acompanhamento e ter o maior aproveitamento, porque é para alguém que já quer evoluir, né? Não é só buscar um plano alimentar ou seguir o plano, embora tenha ali, mas é evoluir, é entender sobre, é aprender e vem toda a parte comportamental junto também. E o agendamento hoje pode ser pelo Instagram, tem lá o link que vai dar acesso direto ao WhatsApp, e quem vai responder é a minha assistente Lívia, que não é uma inteligência artificial, a Lívia, mas ela é uma pessoa real, que ela é minha paciente, inclusive, há 7 anos, então ela tem muito entendimento, né, de hoje em relação à nutrição, e me acompanha há muito tempo. E do programa tem um questionário para que a pessoa já, né, deixe as informações ali e já entenda o quanto faz sentido ela entrar no programa hoje. É uma concepção muito superficial de que tudo que se faz para baixar de peso, para ter uma alimentação saudável, que essa alimentação não é gostosa, não é saborosa.
Como é que mistura essas duas coisas? Eu diria sem dúvidas que hoje é meu maior diferencial, porque respondendo, acho que a pergunta lá de trás, né? O porquê eu decidi ser nutricionista, eu acho que eu resumiria em porque eu amo comer. Então, e foi exatamente por eu amar comer, e eu amo comer muito, né? Tudo. Já encontramos identificação. Não, o brownie que ela faz não parece, juro por Deus, não parece que é saudável, porque é muito saboroso, é muito gostoso. E eu gosto E ela de... não trouxe. Ela não trouxe. Vai vir na próxima e trazer pra gente. Mas, por isso que as minhas receitas têm nome, né? Ah, é pizza fofinha, pizza daquilo, salgado, todas elas me trazem memórias de coisas que eu gosto de consumir. E aí eu fui produzindo essas receitas, mas que elas façam sentido dentro do meu planejamento, porque hoje a maioria das receitas que tem na internet, saudáveis, elas não geram um resultado em relação ao emagrecimento, elas são apenas saudáveis. Existe uma grande diferença entre receita saudável que gera resultado, dentro de um planejamento estruturado. Então, as receitas, eu tenho padrões de porcionamentos e de distribuição de nutrientes para que eu possa usar no dia a dia dos pacientes. E o grande objetivo realmente é esse. Como eu amo comer, são 20 anos da nutrição, mas eu acho que eu demorei uns 6 anos para comer de forma saudável. Começar, ou seja, entendo que o processo não é assim. Eu fazia faculdade e comia traquinas. Ou seja, as pessoas querem mudar de um dia para o outro, não é assim que funciona. Até eu ter o entendimento da necessidade, do que eu poderia colocar no lugar, as mesmas dificuldades que as pessoas têm, sendo que eu estava dentro de um ambiente que ensinava isso, mas também a nutrição ela mudou radicalmente, né? Não se tinha uma outra visão. Mas, exatamente por essa necessidade de comer comidas gostosas que eu criei o Nutri na Cozinha, e hoje eu diria que é o grande diferencial que os pacientes conseguem se manter a longo prazo, para que eles não enjoem. Eu acho que é o principal, porque se uma alimentação saudável ela só é sustentável se ela é saborosa, se ela é prática, senão ela não é sustentável, ela vai ter uma duração ali e a pessoa vai acabar desistindo. Então, o grande objetivo é fazer com que as pessoas não desistam. Hoje, o meu grande propósito dentro da nutrição não é apresentar. Eu tenho meu projeto Alimentando o Despertar, que na verdade, é uma mudança um pouco em relação a despertar as pessoas essa vontade de mudar a alimentação, que é o evento que vai ter a 2ª edição, com a Lisiane, inclusive, do Baque Vista, depois eu vou falar mais sobre, mas no dia 4, que é para despertar nas pessoas a vontade de ter uma alimentação saudável e de construir o seu vidão, que é o que eu tanto falo. Que o vidão está escrito ali, mas ele inclui várias coisas além de ter uma alimentação saudável. E isso foi crescendo e eu fui entendendo a necessidade das pessoas terem uma alimentação saborosa. Mas da minha necessidade e dos meus pacientes que estão há muitos anos comigo também. Tu pode participar agora. O Marco queria muito participar das trilhas da Lise. Agora tu pode te inscrever e participar dos dois, viu? Ótimo, Baque Vista. Ótima ideia. E tem muito isso também Eu também vou na nutricionista, às vezes. Mas tem muito da gente entender o motivo pelo qual a gente come, né? Se é por uma satisfação ali, se é por prazer, se é por saúde. E eu como por prazer, por sentir gosto ali na comida. Eu como por ansiedade. A gente sabe que hoje também o emocional é total ligado. A gente compensa muito na comida. E paz. Nada. E eu sei o quanto é importante a gente ter sabor ali, ter gosto. Porque senão parece que tu precisa comer mais, isso não te sacia. Tu precisa comer uma comida saborosa, realmente, eu sei por mim. Porque senão eu não me mantenho em dieta nenhuma. Seria traquinas todos os dias. E tem uma questão que nós vemos no consultório todos os dias, né? Que é a ansiedade. O quanto a ansiedade contribui para uma alimentação ruim, desequilibrada. Essa forma que nós temos. E uma outra questão que está muito diretamente vinculada à alimentação é a depressão. As pessoas se deprimem e isso altera o conteúdo, a forma, altera o sentimento com relação à alimentação. E um dos maiores desafios que a gente tem no tratamento é exatamente fazer com que as pessoas consigam comer com prazer
aquilo, e sem culpa, né? Porque são duas coisas muito distantes, e o quanto isso interfere. E percebo uma terceira coisa ainda com relação à alimentação, que é na dependência química. Durante quanto tempo as pessoas passam praticamente sem uma alimentação minimamente regular, eu não falo nem saudável ou, tu usaste o termo com resultado, não, regular, uma alimentação regular. A dependência química faz, e eu acompanho quando as pessoas começam o tratamento e elas começam a aumentar o peso, porque elas passaram muito tempo substituindo a alimentação, né, pelo uso de alguma substância. E percebo também as pessoas que hoje são adictas, o termo é esse, adictas a academias. Então, o quanto as pessoas confundem muitas vezes o prazer, a necessidade, causados muitas vezes por uma insegurança, por uma série de questões emocionais que tratam de substituir, às vezes até intelectualmente, pelas questões de exercício físico. Então, nós estamos falando de alimentação, mas eu gosto muito da forma como tu coloca de pensar como é que a gente tem prazer e como é que a gente come sem culpa. Já que nós somos, nesse momento, assim, demolidos pela culpa de comer. Mas, desculpa, eu interrompi a tua pergunta. Tu ia questionar ela sobre isso? Não? Então ela pode responder a pergunta agora. Mas tu fez uma pergunta antes. Tá, me perdi já. Ela foi pro consultório, agora ela saiu daqui, ela começou a pensar nos pacientes eu entrei tanto no que tu estava falando que eu esqueci o que eu ia perguntar. Vamos lá, eu vou entrar nesse, porque tem alguns monstros, né? E a Aide estava falando isso com o Tiago quando eu cheguei aqui. Alguns monstros da alimentação, de acordo com a época, com o período e com a necessidade das empresas, né, de vender isso ou aquilo. Nós tivemos um monstro rigoroso que foi a carne. Hoje o monstro é o preço da carne, né? Mas teve um monstro. O outro é o café. Meu Deus, se tomasse café, tu estaria condenado a morrer na semana seguinte. Aí depois, agora são os embutidos, né, Aide? Hoje são os embutidos, são terríveis. Tu falou no ovo. Pensei, meu Deus, a nutricionista fala no ovo, né? Que era demolidora, assim, a possibilidade. E o chocolate? Ou seja, como é que é uma alimentação sem culpa, com prazer e com toda essa propaganda que nos leva a demonizar alguns alimentos? Eu acho que uma das maiores dificuldades dentro do consultório é quebrar as crenças que os pacientes chegam, né, e no que eles acreditam, no que eles ouvem, e no que eles levam e carregam de tudo que eles já ouviram sobre alimentação. E aí é quebrar crenças, é mostrar que tem outras possibilidades, que eles podem, né, e devem consumir uma variedade de alimentos sem ter medo de consumir. A culpa também, eu tenho as aulas ao vivo que eu dou mensalmente para os meus pacientes, e as últimas duas eu falei muito sobre a questão da culpa, porque é muito nítido quando carregam essa culpa, o quanto isso gera maior compulsão normalmente, porque exatamente é a forma de lidar com aquele sentimento ali da culpa. E é só na prática, por isso que eu falo tanto em processos, é realmente a pessoa vivendo, testando, fazendo uma alimentação que deixe ela bem saciada, que tenha toda a variedade de alimentos, pão, ovo, laticínios, isso se ela não tiver nenhuma intolerância, claro, e ela entender que ela pode e deve consumir, mas isso tem que ser na prática, não tem outra forma de quebrar crenças, mas geralmente quando a pessoa percebe que ela pode ter uma alimentação assim, ela mesma já vai entendendo, ela já vai aceitando melhor o que a gente tem a passar, porque existe um preconceito em relação ao nutricionista também. Medo, culpa, tudo isso. Algumas pessoas não vão na nutricionista por medo. Ela vai me proibir de comer. Exatamente. E aí, quando ela percebe que ela não está proibida, mas que ela precisa aprender a combinar os alimentos, a ter estratégias em relação a esses alimentos, essas refeições,
aí ela muda a mentalidade, mas eu preciso que ela esteja um tempo em acompanhamento comigo para ela ter esse entendimento. E é por isso que hoje eu foco tanto nos planos, porque isso não, bom, né, vocês como psicólogos, a gente não tem como apresentar isso na primeira consulta, segunda consulta, a pessoa ela vai aprendendo, ela vai reconhecendo isso, que ela não precisa ter culpa com tudo que ela consome, mas ela precisa realmente ter um equilíbrio. E exatamente por gostar de comer muito, desde a época da nutrição, eu nunca proibi nenhum alimento, até porque eu consumo todas. Eu não consigo restringir nenhum alimento para mim. Então, eu sempre tenho a mesma mentalidade. Se para mim, que estudo, que tenho conhecimento, que sou nutricionista, eu não consigo restringir, né, deixar de comer os alimentos, por que quem está, né, quem tem algumas outras questões com compulsão, com a própria questão de imagem, vai conseguir lidar com isso? Então, a gente vai apresentar outros formatos. E aí, como que a gente faz para a pessoa sentir prazer com a alimentação, né, que tu falou antes? Há receitas que sejam saborosas, ela estar saciada, porque as pessoas têm medo de passar fome quando mudam a alimentação. Então, quando a gente apresenta, eu sempre, quando o paciente diz assim, mas eu acho que é muita comida, eu sempre digo, primeiro eu vou te provar que tu pode comer e que tu não precisa sentir fome e que tu mesmo assim vai se sentir melhor, mesmo assim tu vai ter mais disposição, mesmo assim tu vai se sentir melhor com o teu corpo. Se a gente quiser incluir outras estratégias, talvez mais restritivas na frente, se for necessário a gente avalia, mas as pessoas têm uma tendência de chegarem já querendo essa restrição, e é isso já, né, do histórico que elas têm. Então, primeiro tem que quebrar essa crença, tem que provar isso, tem que mostrar, aí ela entende, e aí a gente consegue ir para os próximos passos. E por isso que hoje também os programas eu trabalho muito mais a mentalidade, né, porque não tem como não trabalhar comportamento, e exatamente porque aumentou muito ansiedade, depressão, todas as questões que hoje estão, né, acontecendo em relação no mundo. Se a gente não abordar isso dentro da alimentação, a gente não tem a mudança em relação a isso. Então, por isso que hoje, por muito tempo, eu fiz o melhor plano alimentar que eu poderia para entregar para os pacientes, mas hoje ele é uma parte do que eu entrego. Né? Ele é uma ferramenta, assim como eu chamo a estratégia, como a inteligência artificial é uma ferramenta, assim como as aulas são ferramentas, assim como eu estar lá acompanhando o planejamento das refeições dos meus pacientes são ferramentas. O plano alimentar é uma delas, não é algo que vai solucionar somente sozinho. Eu não estava aqui presente, né? Mas A Camila foi botar ordem na casa. E não adiantou. Tinha muito barulho, ela foi lá. Eu vou voltar e lá. Ela acabou com uma reunião que tinha ali. Era super importante, era sobre o plano diretor do município. Ela falou, chega, vocês estão gritando demais, deu para vocês até amanhã. E olha só o silêncio agora. Vocês entendem o que é o poder da voz, da presença? Não, eu vou ter que ir lá de novo. Vocês estão falando muito mais baixo. Mas sobre a gente perceber também, principalmente nós no consultório, né, que as pessoas buscam refúgio na comida. É uma compensação ali emocional que se busca. Tu tá triste, tu tá deprimido, tu tá ansioso, tu recorre à comida. E aí depois se torna um ciclo. Porque tu te culpa porque tu comeu, aí tu caiu de novo no processo que tu tava, aí tu come de novo porque tu pensa, já foi, então agora vou começar do zero de novo. E isso se torna contínuo na vida, não consegue se manter uma constância. E aí, em relação aos teus projetos, tu vem falando muito sobre a questão comportamental e essa alimentação não só em relação ao prato. A partir de que momento tu começou a ter essa virada de chave, que tu precisaria reformular os planos que tu tinha e rever isso para que os teus pacientes tivessem um acompanhamento mais integral? Eu acho que a pandemia foi um grande divisor de águas, porque aumentou muito a ansiedade, né? As pessoas passaram a ter outras necessidades. E assim como eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, o impacto da pandemia não foi no ano seguinte, a gente sentiu, ele foi gradativo e cumulativo, eu diria, muito para o ano passado, retrasado, onde realmente as pessoas chegaram nos seus limites. E aí, a partir disso, exatamente, teve enchente, a gente teve outras situações onde as pessoas foram ficando esgotadas. E aí, como profissional da saúde, a gente começa a visualizar, bom, o meu papel aqui ele é muito amplo, porque normalmente, quando a pessoa vai buscar mudar a alimentação, eu falo que geralmente é o que abre portas, né? Ou vai ser o primeiro passo para uma evolução que ela está buscando,
que aí a partir daquilo ali ela começa ou procurar, né, fazer um acompanhamento com psicólogo, parte espiritual, tudo na verdade, normalmente, ou ela começa pela alimentação e depois ela vai buscando outros caminhos. Então, meu papel como profissional é dar um direcionamento de alguma forma, porque se eu só entregar o plano alimentar, que não é só, é muito, o que ela vai fazer com aquele plano alimentar? Como que ela vai aplicar aquele plano alimentar? Como que aquilo ali vai ser sustentável? Então, mas eu acho que foi desses últimos acontecimentos. E a gente sente, eu sempre digo que os meus pacientes, a gente cria uma conexão tão grande que geralmente a gente está em fases parecidas, né? Então, hoje os pacientes que eu atendo, eles estão em fases muito parecidas, buscando coisas muito parecidas do que hoje eu busco, porque existe uma, né, a busca e a conexão em si. Então, eu vou entendendo em que momento eles estão e eu vou pensando sempre em estratégias, por isso que eu falo tanto de estratégias. Como que eu vou lidar com isso que eu estou sentindo, com essa dificuldade para resolver isso para os meus pacientes? Como que eu vou facilitar? Porque se eu tenho mais conhecimento, se eu tenho mais estratégias, como que eu facilito isso para eles? Então, eu acho que foi desses, mas eu diria que os últimos 3 anos, principalmente, a minha virada de chave, eu falei animais antes, porque a minha virada de chave foi na enchente, foi onde eu decidi revolucionar a minha vida, digamos, mergulhar dentro de mim, das minhas vontades, do que eu queria ser profissionalmente, das minhas dores, das minhas necessidades, mas também eu faço, obviamente, né, vou a psicóloga há muito tempo, e eu diria que os últimos 2 anos tiveram várias viradas de chave, eu já faço há 5 anos, e a gente sabe que o processo não é de uma hora para outra, então nos últimos 2 anos muitas coisas começaram a acontecer, e é o somatório disso. Eu sempre digo que o meu processo é como se eu tentasse facilitar tudo aquilo que eu vivo, que eu passo, eu crio estratégias e mecanismos para facilitar para quem está também nessa jornada. Porque se eu já passei por isso, em relação até mudança de alimentação, eu sempre falo, eu sou uma facilitadora, não estou aqui para dizer o que deve ou não deve, eu estou aqui para facilitar. Então, como facilitadora, eu acho que esse entendimento, 1 ou 2 anos, ele veio mais forte, mas é em decorrência depois de pandemia e enchente. Na terapia dos esquemas, a gente acredita que para que se mude um comportamento, nós precisamos passar por um período de 21 dias de uma desintoxicação, de um detox dos comportamentos anteriores. E depois, 90 dias para que se consiga efetivamente vencer um comportamento que era equivocado, ou que não servia, ou disfuncional. Considerando as compulsões alimentares, muitas vezes as pessoas têm pensado na bariátrica. E eu ouço isso cotidianamente. Eu vou fazer bariátrica. E eu sempre penso, não tem outra solução? Não tem outro jeito, né? Como é que tu vê essa mudança comportamental? É possível uma mudança de alimentação, de hábitos alimentares antes dos 90 dias? As pessoas conseguem ter êxito com isso? Então, processos, né? Sempre. Antes, o meu acompanhamento era a cada 30 dias, eu passei para 21 e fez uma diferença gigantesca para os meus pacientes. Porque hoje o que eu percebo em relação à mudança de comportamento, quando tem uma consulta, geralmente as pessoas saem animadas, fazem durante 15 dias. Geralmente 15 dias é o período onde elas conseguem manter o que elas combinaram, né, principalmente ali dentro da consulta. E aí passa esses 15 dias, elas relaxam e vão esquecendo daquele hábito que foi incluído através da nossa conversa. Isso já ajudou muito, né, eu deixar esse intervalo de 21 dias. Mas hoje o programa é de 6 meses, porque assim, mudança, eu vejo exatamente isso. 3 meses é onde a pessoa realmente começa, mas ela começa a ter mudanças. Porém, se ela relaxar muito, ela não estiver atenta, ela não saber, né? Não estiver atenta ao que sabota ela, ter o entendimento em relação a isso, tem grandes chances de, eu chamo de falsa segurança. E ela acontece pelos 3 meses. É exatamente o período 90 dias, 120 dias, e é exatamente, eu sempre digo para o paciente, está começando a ter falsa segurança, porque começa a não, né, seguir, exatamente, abrir muitas exceções, abrir muitas brechas, já achar que já viveu, então, um processo, então, agora, né, já tem um entendimento de como funciona, e aí é a hora que normalmente eu preciso puxar.
e é normalmente nesses 90 dias. Então, os comportamentos eles vão se moldando, mas eles precisam de atenção constantemente. E essa falsa segurança que acontece em todas as adições, né, sejam alimentares, sejam todas elas, de agora eu já sei como eu consigo, eu paro quando eu quiser. Agora eu já dominei o meu organismo, já domino o meu cérebro, quando eu quiser eu paro. E às vezes é muito pior enfrentar as recaídas. Como é que é na questão alimentar? Enfrentar as recaídas, com certeza é o mais difícil. Aí volta a questão. A pessoa que toma a decisão e pela primeira vez vai mudar a alimentação, não seja mais fácil, mas funciona melhor. E ela cria uma memória de como foi da primeira vez. E aí, eu sempre pergunto na consulta, bom, como que foi? Tu já fez o processo, já passou pelo processo? Ela me conta o histórico e eu digo, bom, foi daquela vez. Agora a gente está começando uma outra vez. Porque se ficar com aquela memória daquele primeiro resultado que teve, de como foi daquela vez, normalmente ela acaba desistindo rapidamente. Porque realmente, depois de recaídas, o cérebro cria, né, toda uma resistência e quanto mais ela desiste e retoma, mais resistência o cérebro ele vai criando. Então, exatamente, vai reforçando. Então, por isso que o grande objetivo do programa que eu falo é que não precise mais recomeçar. O grande objetivo é quebrar os ciclos de recomeços, é aprender a continuar. Com pausas, com respiros, mas é aprender a continuar e não precisar toda hora recomeçar, porque isso se torna para a pessoa cansativo, angustiante, frustrante, exatamente. Quanto mais vezes ela precisa recomeçar, ela desiste e ela olha para trás, poxa, preciso agora iniciar de novo o processo, vai se tornando mais difícil. Então, o meu grande objetivo é, bom, vamos começar, então a gente vai começar fazendo do jeito certo. Tu vai ter opções que te deixam saciado, tu vai ter opções que tu consiga ser constante, tu vai aprender a respeitar as tuas pausas, quando não tem resultado, tá tudo certo, tu vai aprender a continuar, quando não está conseguindo manter, tu vai aprender a voltar e olhar para a tua organização, para o teu planejamento. Hoje eu prezo muito com os pacientes planejamento, ter um momento, eu chamo dentro do programa de o ritual semanal, que é parar, pensar sobre alimentação, planejar, pensar nas suas compras, ter um momento para trazer consciência das escolhas que está fazendo, isso faz muita diferença. E quem nunca passou pelo processo vai dizer que talvez isso seja quase uma bobagem, né? Porque não tem entendimento da necessidade, mas quem já passou sabe disso. Por isso que eu digo que quem já passou pelo processo de alguma forma, já deu esse início e está querendo aprender a continuar, que hoje eu diria que é o meu principal público, né? Que é o meu principal paciente. Embora eu atenda pessoas que estão iniciando, mas são aquelas que realmente, poxa, eu quero levar isso para a minha vida, não quero resultado a longo prazo. A curto prazo, eu quero um resultado a longo prazo. E os teus pacientes, eles não têm a obrigação, por exemplo, de participar dos planos. Tu disponibiliza e acessa quem tiver interesse. Os pacientes que tu tem hoje, que estão participando dos planos, como tu percebe as mudanças já dos planos na vida deles? Na verdade, os planos vieram exatamente para o resultado e para eles mudarem, porque quem se compromete, aí eu venho da parte comportamental também. No momento que tu inicia um processo, tu te compromete com ele, entendendo que tu vai estar presente ali a cada 21 dias, porque tu já se comprometeu com ele de início, as chances do cérebro tentar sabotar ou de tu conseguir realmente passar pelas dificuldades são muito maiores. Então, eu vejo muito mais resultados nos meus pacientes que estão em plano. Normalmente, não é regra, mas normalmente, quem não está disposto a se comprometer de início vai ser a pessoa que, com grande facilidade, vai desistir, porque ela já está dando essa mensagem. Às vezes, a gente ouve, né? Eu vou ver se vai dar certo e depois eu faço o plano. Não. Se eu vou ver, já está dando a mensagem. O cérebro já ouviu essa frase. Eu vou ver se vai dar certo, ele já está pronto para te dizer que não vai dar. Vai acontecer muitas coisas ali que vão dificultar. Então, é realmente o comprometimento. Hoje, o grande diferencial é se comprometer. Se eu me comprometo com o processo, se eu estou ali, indiferente se eu tive resultado ou não, porque dentro da nutrição acontece, mas eu acho que dentro da psicologia também.
Quando a pessoa está com alguma dificuldade, não está conseguindo lidar com alguma coisa, ela tende a desistir, tem a fuga. Então, não vou na consulta, não vou comparecer porque eu não consegui seguir, porque aquilo que a gente conversou eu não fiz. Então, exatamente, acaba se auto-sabotando. E exatamente naquele momento que mais precisaria ir, é que ela acaba desistindo. E eu tenho uma fala da Dani, que é psicóloga, que é minha amiga há muito tempo, e eu sempre pensei muito nessa fala. E ela falava em relação às minhas sessões. Ela sempre dizia, quando tu acordar e tu pensar que tu não quer ir, tu não tá com assim, que tu criar todos os empecilhos possíveis, é o dia que tu vai fazer de tudo para ir. E eu tinha tanto em mente aquilo, porque tinham dias que eram tão difíceis de ir, que eu pensava, poxa, eu aprendi isso. Isso fez com que eu estivesse há 5 anos fazendo terapia e grandes mudanças acontecessem na minha vida. Por que eu não... Como que eu aplico isso nos meus pacientes? Como eu faço eles terem um entendimento, se eles estiverem comprometidos com um processo indiferente, se eles conseguiram seguir, se eles acham que o peso deles reduziu, aumentou. E tem outra questão, né? Como a gente faz a avaliação física, fica ali, né? Muito nítido se a pessoa realmente conseguiu seguir ou não. Então as pessoas têm uma certa vergonha, às vezes, de ir. Falar, eu não vim porque eu estava com vergonha. Sendo que é uma autossabotagem também. Então, é a necessidade de entendimento. Teve resultado, não teve, eu conseguiu seguir, não conseguiu, indiferente. O objetivo é fazer, né, é caminhar nesse processo. E aí as pessoas têm muito mais resultado, muito mais. A diferença é gritante. Os meus pacientes passaram a evoluir muito mais, e eu não estou falando só de peso, né? Peso os resultados eles acontecem, mas falando assim realmente a parte comportamental. A partir que eu implementei os planos, foi uma mudança gigantesca. Eu fui de 8 para 80, assim, radicalmente em relação a perceber o quanto os meus pacientes estão evoluindo. E eles se darem conta em relação a isso. E eu tenho uma paciente que, uma fala dela foi muito maravilhosa, e eu entendi o quão era importante o plano, que ela me disse assim, eu só estou aqui porque tu me obriga, né? Porque eu fiz um plano contigo. E ela sempre dizia no final da consulta, mas é o único que dá certo porque eu me comprometi. E todo final de consulta ela diz isso. É a primeira vez que eu não fico me pesando entre as consultas, é a primeira vez que eu não estou nem aí para o resultado que eu só estou ouvindo. Ela disse assim, eu só fiz uma combinação contigo, vir nas consultas. Eu disse, essa foi a combinação. Então, e ela sempre me traz tanto aquilo que eu penso, poxa, é isso. E o resultado dela acontecendo, ela disse, nunca deu certo porque eu sempre desistia. E ela chega na consulta me dizendo, às vezes, hoje eu não viria. Mas eu vim. E é uma paciente que está evoluindo muito, enxergando e vendo mudanças, e ela vem com super ideias, inclusive comportamentais, que ela mesma cria. E eu penso, poxa, toda essa evolução, porque ela se comprometeu. Só por um detalhe, que foi o que ela fez ali inicialmente. E aí, hoje, eu tenho um incentivo em relação aos planos. Então, antes de acabar, a gente já avisa, para que o paciente já renove, para que ele não crie um distanciamento. E eu achei que eu precisaria lembrar eles, e eu cheguei no momento onde eles me lembram que o plano deles está acabando. Vamos renovar antes, porque eu não quero deixar nenhum espaço. E eu pensei, poxa, olha quão importante é. Mas é essa fala, e eu escutei de vários exatamente isso. É a primeira vez que eu não desisti. É a primeira vez que eu não desisti. Eu disse, poxa, era isso que eu queria, que as pessoas não desistissem. Então, funcionou. Legal. Agora a gente vai chegar naquele momento que o Thiago adora, que é a plateia que pergunta. Então, mas já vamos para a plateia? Mas deixa eu só terminar então para a gente falar do Vidão rapidinho. Viu? Ela que não deixa vocês falarem, não é que sou eu. A gente tinha um montão de coisas ainda. Tem uma lista, eu gosto da Camila, porque a Camila prepara 208 perguntas. E a gente faz 5 perguntas, né? Para o Nicão, uma só. O Nicão foi só uma pergunta. E ele não respondeu ainda, né? Mas para os outros, a Camila tem um livro aqui que é o livro das perguntas da Camila. Eu sempre imagino que daqui um pouco vai terminar. Pois não. Não, mas então vai ser a última pergunta. Em relação ao Vidão, até porque tem os pacientes dela, enfim, Instagram dela ali assistindo, e ela tem pregado muito nas redes sociais essa nova perspectiva de vida, que é o bordão dela, como ela fala, um jargão. Ela fala jargão. Pode ser um fardão também.
Ela cria, ela inventa. E para compartilhar aqui com a gente o que é esse teu vidão que tu vem tanto compartilhando e que também faz muito sentido com a nutrição, porque é a partir da alimentação que a gente tem qualidade de vida, que a gente consegue subir um morro, fazer uma trilha, admirar uma linda vista, um acampamento, enfim. Mas compartilha com a gente agora essa tua nova perspectiva de vida e compartilhando sobre esse vidão. Então, acho que tem relação com o meu grande propósito de vida, que é fazer com que as pessoas entendam que elas podem ter uma vida melhor. Porque eu percebo que muitas acabam, às vezes, passando a vida inteira sem entender que elas poderiam ter vivido de uma forma melhor. Elas poderiam ter tido qualidade de vida, elas poderiam ter aproveitado mais, elas poderiam ter curtido mais com a família, elas poderiam estar mais dispostas, elas poderiam ter sorrido mais, elas poderiam ter consumido alimentos, né, mais saborosos, se elas tivessem entendimento disso. Então, hoje, o meu papel, principalmente, é exatamente apresentar para elas a possibilidade de terem uma vida melhor. E aí, eu chamo isso de vidão. E o vidão, ele contempla a alimentação, sim, porque a alimentação, ela dá a base e a estrutura para tudo isso. Então, não tem como construir uma vida sem a base, que é a alimentação. Mas é a partir disso que vai ter disposição para aproveitar com a família, para fazer exercício físico. A questão, inclusive, em relação, exatamente, eu ia falar até a relação em produção hormonal, de se sentir bem, hormônios de bem-estar, tudo isso depende da alimentação. Então, poxa, ter uma vida boa, sorrindo, claro que com todas as suas dificuldades e os seus, né, os percalços que acontecem ao decorrer da vida, isso vai acontecer, mas como que a gente consegue usar o que está dentro das nossas possibilidades, que é alimentação, exercício, as escolhas que a gente faz para realmente ter um vidão. Então, o Alimentando Despertar é relacionado a isso. O meu grande objetivo é despertar nas pessoas um desejo de terem uma vida melhor, de construírem um vidão. E aí as pessoas sempre falam muito, tu tem energia para fazer muita coisa, e é projeto, e é muito exercício, e é tudo isso. Eu digo, mas é a partir das escolhas que a gente faz, porque não tem como ter essa energia, não tem como ter, claro que cada pessoa tem as suas características, mas se a gente não tiver um bom combustível, e a alimentação está totalmente relacionada, ela é o combustível da vida, então a gente não tem como construir um vidão sem um combustível de qualidade, e esse é o grande objetivo, e por isso que eu coloco tanto a questão da natureza junto, amo estar na natureza, faz parte do meu vidão, de fazer exercício, passear exatamente com as cachorras. E aí se estende muito mais, é a gente ter um vidão e a gente ter a possibilidade de ajudar outras pessoas a terem o seu vidão. Então, o grande objetivo dos meus pacientes, eu sempre digo que eu quero que vocês aprendam a ter um vidão, para que vocês possam levar exatamente esse conhecimento e essa visão para outras pessoas, a partir do exemplo, delas veem a transformação de vocês através da alimentação, isso acontece, para que elas se incentivem também. Que legal. Que bacana. E da plateia? Quem se dispõe a fazer uma pergunta? Vamos lá. Nosso entrevistado da semana passada. O Nicão. Nicão Duarte, jornalista. Jornalista é uma pessoa que pergunta, né? Talvez a pergunta se divida em duas partes, né? Como que o jovem está se comportando nesse sentido nutricional na atualidade? E se para os não tão jovens há algum caminho e algum prazo de validade assim para começar? Para nós, por exemplo. Então, como eu falei, a nutrição mudou muito e hoje o acesso à informação, principalmente aos jovens, está, aí, internet, oferecendo todo tipo de informação. Hoje eu vejo que existe um perigo em relação a isso, porque às vezes não existe a maturidade em selecionar essas informações e os excessos, Às vezes excesso de consumo, mas excesso de radicalismo também, principalmente nos jovens tem acontecido muito. Como a vida saudável está em alta, ela é praticamente moda hoje, algumas pessoas estão levando isso para outro lado de exagero. Então, há esse perigo, e eu vejo muito mais esse perigo em jovens, exatamente por não ter esse entendimento. Mas, eles têm a vantagem de que vão poder ter uma vida, têm acesso tanto à informação, se souberem lidar com ela,
quanto a produtos e hoje possibilidades que há 20 anos atrás a gente não tinha tanta variedade, tanta informação assim realmente para fazer boas escolhas. Mas eu acho que sim, hoje está tendo muito radicalismo entre ser 100% saudável, até uma certa cobrança quase entre os jovens e ter esse entendimento. E aí leva a distúrbios alimentares, né? Exatamente, graves. Exatamente, distorções, muita distorção de imagem. Hoje eu não trabalho tanto com jovens, mas assim, geralmente há uma distorção quando há esse excesso. Então eu diria que esse cuidado é super positivo, cuidar da alimentação, mas precisa ter um olhar cauteloso para que não vire radicalismo mesmo. E depois de uma certa idade, na verdade, a alimentação ela é tão maravilhosa que a mudança e os benefícios acontecem muito rapidamente. Claro que se a gente for pensar em emagrecimento, às vezes é uma vida inteira, né, tendo hábitos que não eram saudáveis, o processo vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas em relação à mudança, em relação a doenças, em relação à prevenção, quando a mudança acontece, sempre vai ter benefícios, indiferente da idade. O que acontece é que já tem um paladar, lidar também, né? Dependendo da idade, já é um paladar que ele foi construído durante muitos anos. Então, lidar com aquela mudança ali e também passou a vida inteira ouvindo que nutrição era não comer, era castigo, era ruim, era para quem estava doente. Então, eu diria que é quebrar essa primeira crença. Os jovens já vêm com essa informação pronta, eles já sabem, né? Eles já sabem que é saúde, é prevenção, mas para quem já é mais velho, a gente tem que mudar exatamente essa concepção em relação à nutrição. E há também um culto ao corpo, né? Nós temos hoje uma obsessão por ter o corpo perfeito, a imagem perfeita. Assim como há algumas décadas atrás a gente tinha uma obsessão pelo intelecto, né? E nós queríamos saber mais, conhecer mais, estudar mais, se aperfeiçoar mais. Que saudade disso, né? Pois é. Nesse momento existe um culto ao corpo. Se eu cada vez que eu chego numa cidade, eu observo muito quantas igrejas tem e quantas academias tem. Mas elas não têm cinema, elas não têm biblioteca, elas não têm livraria, elas não têm teatro, nem pensar, né? E outros espaços como esse. Então esse culto ficou muito intenso. E eu diria, não sei se tanto nos jovens, mas nos 30 mais, né, que são a necessidade de ser perfeitos, não tem a possibilidade de estar equivocados, né? Alguém mais da plateia? Pois não. Aide Maria Gil, professora, e para mim ela não é charlatã, mas ela conhece chás. Não, a minha pergunta é a seguinte. Então, eu passei pelo tempo onde a banha era bandida, quando surgiu o azeite, né? O azeite era só para salada, mas... Bom, o médico proibiu a fulana, daí a vizinha também não podia mais usar a banha. Depois foi passando, aí veio o ovo, que era um bandido. E agora, o bandido, para quem quer seguir a tua linha, é os embutidos. Ah, não pode embutido. O que fazer se a mídia está sempre manifestando a importância e a facilitação dos embutidos? Como é que a pessoa vai se defender? Lidar com a mídia e com a internet é uma das coisas mais difíceis, né? Porque rapidamente as pessoas pegam aquela informação ali e fazem como verdade. E realmente ensinar o que é, eu falo ensinar mesmo, o que é o equilíbrio, né? O poder consumir todos os alimentos, mas não tornar aquilo como rotina, o próprio embutido, né? Se ele não é rotina, por que excluir? Ele não vai ser o único que vai gerar, né? Ou uma doença crônica, ou que vai gerar obesidade, mas realmente, eu diria que o principal é quebrar essas crenças e nunca ter muito cuidado para nunca entrar em onda nenhuma, né? Isso pode ou isso não pode, porque é realmente olhar a nutrição de forma mais integral possível e o alimento em si, e principalmente o público que atende, né? Porque cada público vai ter acesso a alguns alimentos, cada público tem até preferências e a gente precisa ter esse entendimento, porque às vezes até para atender pessoas de outras cidades, outras regiões, outros países,
Se a gente não tiver uma visão ampla, a gente se torna uma profissional rígida. E ter muito cuidado em relação a isso. Toda a informação que chega para as pessoas, elas precisam, né, precisariam cuidar, mas isso não acontece, mas nós como profissionais também. A informação na internet, infelizmente, é o que mais atrapalha dentro da prática clínica. E a terapia também. Porque as pessoas chegam com o diagnóstico pronto, eu acho maravilhoso. Eu tenho um medo de dar um diagnóstico para as pessoas, porque é muita responsabilidade, mas elas chegam... eu li na internet. Outro dia me ligou uma mãe de uma paciente que está internada e ela dizia assim, pois é, mas vocês estão tratando ela para isso? Hã? Eu pensei que ela ia me contar uma história sobre a paciente que levasse a isso, né? Não, ela leu na internet essas características e a filha preenchia 4. E aí eu entrei na inteligência artificial, é a primeira resposta da IA, que é uma péssima psicóloga, aliás. E sem contar que agora também sei de colegas que estão recebendo já a solicitação para consulta com um pré-diagnóstico, que eles fazem no chat. Deu isso, então eu preciso trabalhar isso, e tem que ser com tal estratégia, já te passando como tu deve trabalhar com eles. Eu fiquei chocada. Que bacana para dispensar esse paciente. Com chat. Gente... Agora, deixa eu só finalizar rápido. Agora eu peguei o microfone. Agora mexeram contigo, agora. Cara, fiquei nervosa. Não, o que eu ia falar em relação a isso, só para finalizar, é um cuidado. Hoje o chat, né, enfim, a inteligência artificial, ela vem... a gente precisa entender que ela vai estar aí, os pacientes vão utilizar, ela está à disposição. Como lidar com isso? Nos últimos meses que eu mergulhei completamente para construir a minha IA, que apoia os pacientes dentro do programa, a minha maior dificuldade foi fazer com que ela respondesse ou com que ela não fosse além do que eu permitia, digamos, em termos de respostas, porque ela é muito ampla. E o que eu descobri que ela é capaz de responder de forma errada é absurdo. Absurdo, é uma loucura. Quando eu achei que eu já tinha entendimento, vieram absurdos muito maiores. E aí, realmente, né, a gente tem o entendimento... Só que quando a pessoa é totalmente leiga, ela usa aquilo ali e busca uma informação que parece vir a melhor resposta, ela entende que é uma verdade, né? Tanto na alimentação... E são tão bonitas as respostas. Exatamente, são lindas, elas agradam, elas têm palavras bonitas, exatamente. Então, mas exatamente na construção hoje da Dara, o que eu tenho o maior orgulho de dizer, que foi colocar todas as limitações para que só saiba qual é o caminho dentro do programa, dentro do método, as trocas que eu coloquei disponíveis ali e que esse é o limite, porque precisa ter um limite, porque chega um momento, da forma como as pessoas estão utilizando hoje, eu diria que ela é muito mais perigosa do que útil. Ela precisa ter um direcionamento muito certo para realmente ser positiva. E obviamente, dentro do programa da área é maravilhosa, mas a inteligência artificial genérica, ela é perigosa. Foi um prazer conversar contigo. Vou passar para a Camila fazer o encerramento desse encontro. A gente sempre tem um mimo para entregar para os nossos convidados. Eu adoro a palavra mimo. É porque é um mimo, não é um presente, é um mimo. É o cachê dela. É o cachê de hoje. Para que tu possa também utilizar no teu vidão de manhã, de bom dia, vidão. Aí tu tomou teu cafezinho, tu toma teu cafezinho, apreciando o teu vidão. Ela vai ser a primeira que vai abrir aqui para todos. Vão descobrir qual é o nosso mimo do programa. Pode abrir. Vai quebrar, vai cair no chão. Então agora eu tenho. Muito obrigada pela participação. A gente agradece também a todos vocês que vieram hoje nos prestigiar aqui. E aguardamos também na semana que vem, né, Marco? Exatamente. A semana que vem a Márcia, na semana posterior, dia 17, a Shirley. E depois o Thiago vai ser o entrevistado aqui. Vamos ver que o Thiago não é só imagem, ele é palavra também. Muito obrigado, uma boa noite. Boa um aplauso noite. para ti. Obrigada.